O som de pneus derrapando na neve ecoa no silêncio gelado da montanha. Não consigo mais lidar com isso. Você e sua febre constante, seus remédios caros. Acabou! São as últimas palavras que a pequena menina de 5 anos escuta antes que seu irmão feche a porta do carro de luxo e acelere, abandonando-a sozinha na nevasca. Lágrimas congelam-se rapidamente em suas bochechas febris, enquanto ela observa, impotente em sua cadeira de rodas, o veículo desaparecer na curva. O termômetro marca 15 graus negativos. Sua tosse fraca ecoa na vastidão branca. Um pedido de socorro que ninguém parece escutar. A febre embaça sua visão. O frio penetra seus ossos. Em minutos, todas suas chances de sobrevivência desaparecerão como os rastros de pneus que a neve já começa a cobrir. Mas então, um movimento na orla da floresta chama sua atenção. 2 olhos atentos a observam. Um majestoso cavalo branco se aproxima lentamente. O que acontece em seguida desafiará tudo o que você acredita ser possível. Antes, se você, assim como nós, ama os animais, inscreva-se agora no canal para não perder nenhuma história emocionante. Obrigado. Vamos voltar à nossa história. O vento cortante da montanha carregava flocos de neve que dançavam no ar como pequenas estrelas brancas. Sofia observava esse balé gelado através da janela embaçada do carro de luxo, seu pequeno corpo tremendo, apesar do casaco pesado que vestia. Aos 5 anos de idade, ela já havia aprendido que a beleza podia esconder perigos, assim como aquela neve aparentemente suave podia congelar até os ossos. A febre que a consumia há dias tornava difícil manter os olhos abertos, mas ela lutava contra o sono. Algo no comportamento de seu irmão, Lucas, a deixava inquieta. Suas mãos apertavam com força o volante do carro importado e seu maxilar estava tenso de uma maneira que ela reconhecia como sinal de problemas. Mais um hospital, mais uma conta. Astronômica, ele murmurou entre dentes, olhando de relance para o porta-luvas onde guardava as receitas médicas dela. Como se não bastasse a cadeira de rodas, agora são essas febres intermináveis. Sofia queria dizer que sentia muito, que não escolhera nascer assim, que também queria ser como as outras crianças. Mas as palavras ficavam presas em sua garganta, como sempre ficavam quando o medo a dominava. Apenas apertou com mais força seu coelho de pelúcia, único presente que restara de seus pais. O carro continuava subindo a estrada sinuosa, enquanto o termômetro digital no painel marcava 15 graus negativos. A nevasca começava a se intensificar, transformando a paisagem em um borrão branco através do para-brisa. Sofia notou que estavam se afastando cada vez mais da cidade, tomando um caminho que ela não reconhecia. De repente, Lucas freou bruscamente. O carro derrapou na neve, girando uma vez antes de parar. O coração de Sofia batia descompassado enquanto ela se agarrava ao cinto de segurança. Seu irmão permaneceu imóvel por alguns segundos, respirando pesadamente, antes de desligar o motor. "Não aguento mais", ele disse, sua voz tremendo de uma maneira que Sofia nunca ouvira antes. "Os remédios, os tratamentos, sua cadeira. Você está sugando todo o dinheiro da família, todo o meu dinheiro." Sem aviso, ele saiu do carro, deixando entrar uma rajada de vento gelado. Sofia observou atônita, enquanto ele abria a porta traseira e começava a desmontar sua cadeira de rodas. Seus movimentos eram bruscos, raivosos, tão diferentes do irmão carinhoso que costumava ser antes do acidente que levara seus pais. "Lucas", ela conseguiu sussurrar, sua voz quase inaudível. "Por favor." Mas ele não estava ouvindo. Com gestos mecânicos, posicionou a cadeira de rodas ao lado do carro e, sem gentileza alguma, tirou a irmã do banco traseiro. Sofia sentiu o frio cortante penetrar seus ossos enquanto ele a colocava na cadeira. "Não consigo mais lidar com isso", ele gritou,
sua voz ecoando na vastidão branca. Você e sua febre constante, seus remédios caros, acabou. Antes que Sofia pudesse processar o que estava acontecendo, Lucas já estava de volta ao carro. O motor rugiu e ela observou impotente, enquanto o veículo de luxo começava a se afastar. Lágrimas brotaram de seus olhos, congelando-se instantaneamente em suas bochechas febris. Irmão! Ela tentou gritar, mas sua voz saiu como apenas um sussurro rouco, seguido por uma tosse fraca que ecoou na imensidão silenciosa. A neve caía, mais forte agora, e o carro logo desapareceu na curva seguinte, deixando apenas marcas de pneus que rapidamente começavam a ser cobertas pelo manto branco. Sofia tentou mover as rodas de sua cadeira, mas seus braços pequenos e enfraquecidos pela febre mal conseguiam fazê-las girar. O frio era mais intenso do que qualquer coisa que já havia sentido, e sua mente febril começava a ficar confusa. As árvores cobertas de neve ao redor pareciam dançar em sua visão turva, e o silêncio era tão profundo que chegava a doer nos ouvidos. Foi então que algo se moveu na orla da floresta próxima. Através de sua visão embaçada, Sofia distinguiu uma forma grande e branca emergindo entre as árvores. Por um momento pensou estar delirando. Ali, a poucos metros dela, estava um majestoso cavalo branco como a própria neve, sua respiração formando pequenas nuvens no ar congelante. O animal a observava com olhos profundos e inteligentes, sua cabeça inclinada em um ângulo que sugeria curiosidade. Ele deu um passo à frente e depois outro, movendo-se com uma graça surreal na neve profunda. Sofia não sentiu medo. Havia algo no olhar daquele cavalo que transmitia uma sensação de segurança que ela não sentia desde que perdera seus pais. Enquanto o sol começava a se pôr atrás das montanhas nevadas, tingindo o céu de tons rosados e alaranjados, Sofia estendeu sua mão trêmula na direção do cavalo. Naquele momento, sozinha, em uma estrada gelada, abandonada pelo último membro de sua família, ela não sabia que esse gesto simples seria o início de uma jornada extraordinária. Uma história de sobrevivência, compaixão e vínculos improváveis que transformaria não apenas sua vida, mas a de todos ao seu redor. O cavalo branco aproximou-se lentamente de Sofia, seus cascos afundando silenciosamente na neve profunda. O vapor de sua respiração formava pequenas nuvens no ar gelado, mesclando-se com a respiração ofegante da menina. Quando chegou perto o suficiente, abaixou sua cabeça imponente até ficar na altura dos olhos dela. Sofia sentiu o calor suave do focinho do animal contra sua mão estendida. Era um toque gentil, quase reverente, como se o cavalo entendesse a fragilidade de sua situação. Seus olhos castanhos, profundos como lagos de montanha, pareciam enxergar além da febre e do medo que a consumiam. "Oi", ela sussurrou, sua voz tremendo com o frio. O cavalo respondeu com um suave relincho, movendo-se para ainda mais perto. Sofia notou que, apesar de sua pelagem branca imaculada e aparência bem cuidada, ele não usava sela ou qualquer outro equipamento de montaria. Era livre, mas escolhera ficar. A temperatura continuava caindo rapidamente com o pôr do sol, e os tremores de Sofia se intensificavam. Sua mente febril começava a confundir realidade com delírio. Por um momento, teve a impressão de que o cavalo a observava com preocupação genuína, como se avaliasse sua condição. De repente, o animal se moveu para trás de sua cadeira de rodas. Sofia sentiu um momento de pânico, temendo que seu único companheiro também a abandonasse. Mas então algo extraordinário aconteceu. O cavalo posicionou seu focinho gentilmente contra as costas da cadeira e começou a empurrá-la para frente. O movimento era suave, controlado, como se o animal já tivesse feito isso antes. A cadeira,
Deslizava sobre a neve com surpreendente facilidade sob sua força gentil. Sofia agarrou-se aos braços de sua cadeira, dividida entre espanto e gratidão, enquanto o cavalo a guiava por um caminho que só ele parecia conhecer. Conforme avançavam pela estrada coberta de neve, a menina percebeu que estavam se afastando do trajeto principal. O cavalo escolhia cuidadosamente seu caminho, desviando de pontos onde a neve estava muito profunda ou onde o terreno parecia instável. Havia uma inteligência quase sobrenatural em seus movimentos, uma determinação que ia além do instinto animal. A nevasca aumentava sua intensidade e Sofia lutava para manter os olhos abertos. A febre a fazia oscilar entre momentos de clareza e períodos de confusão, onde as árvores pareciam dançar ao seu redor. Em um desses momentos de lucidez, notou que o cavalo havia deixado a estrada completamente, seguindo agora por uma trilha estreita entre as árvores. O vento uivava entre os galhos, carregando flocos de neve que pareciam agulhas geladas contra sua pele. Sofia encolheu-se em seu casaco, que já não oferecia proteção suficiente contra o frio intenso. Seu coelho de pelúcia, apertado contra o peito, estava agora coberto por uma fina camada de neve. Quando o terreno ficou mais íngreme, o cavalo ajustou sua técnica. Posicionava-se de lado, usando seu corpo como anteparo para impedir que a cadeira deslizasse para trás. Sofia percebeu que podia confiar nele completamente. Cada movimento seu era calculado para mantê-la segura. As horas passavam, marcadas apenas pela gradual mudança na intensidade da luz que atravessava a cortina de neve. Sofia alternava entre momentos de consciência e breves períodos onde o mundo dissolvia-se em manchas brancas e cinzentas. Durante esses momentos, sentia apenas o movimento constante e reconfortante da cadeira e, ocasionalmente, ouvia o relincho suave do cavalo, como se ele estivesse verificando se ela ainda estava ali. Em um momento particularmente difícil, quando a trilha ficou quase impossível de seguir, o cavalo parou. Sofia, lutando contra a sonolência perigosa que o frio provocava, percebeu que ele havia se posicionado de modo que ela pudesse alcançar sua crina. Instintivamente, ela entrelaçou seus dedos pequenos nos pelos grossos e quentes. O gesto criou uma conexão mais profunda entre eles. Agora, unidos pelo toque, cavalo e menina moviam-se como uma única entidade através da tempestade. Sofia podia sentir os músculos poderosos do animal se contraindo enquanto ele navegava pelos trechos mais desafiadores do caminho. A escuridão começava a se adensar na floresta quando Sofia notou uma mudança no comportamento do cavalo. Ele havia diminuído o passo e parecia procurar algo, movendo sua cabeça de um lado para outro como se farejasse o ar. Através dos flocos de neve que caíam cada vez mais densamente, ela começou a distinguir uma forma escura entre as árvores. Era uma construção, uma pequena cabana de madeira que parecia surgir como uma miragem na paisagem branqueada. O cavalo se dirigiu diretamente para ela, com uma determinação que sugeria que este havia sido seu objetivo durante toda a jornada. Enquanto se aproximavam, Sofia percebeu que, apesar de sua aparência rústica, a cabana parecia bem conservada. Havia lenha empilhada sob um pequeno alpendre protegida da neve, e a chaminé, embora fria, estava limpa e pronta para uso. O cavalo parou junto à porta da cabana, relinchando suavemente como se anunciasse sua chegada. Sofia estendeu a mão trêmula em direção à maçaneta de metal, surpreendendo-se ao encontrá-la destrancada. A porta se abriu com um rangido suave, revelando um interior escuro, mas acolhedor. Naquele momento, na fronteira entre o dia que terminava e a noite que se aproximava, Sofia não sabia que aquela cabana aparentemente abandonada seria apenas o primeiro capítulo de uma história muito maior que estava prestes a se desenrolar. O cavalo branco,
Seu improvável guardião havia encontrado mais do que um simples abrigo. Havia encontrado o primeiro elo de uma cadeia de eventos que mudaria o destino de todos os envolvidos. O interior da cabana estava mergulhado em sombras, mas para a surpresa de Sofia, não estava completamente gelado. As grossas paredes de madeira ofereciam proteção contra o vento cortante e um resquício de calor ainda permanecia no ambiente, como se alguém tivesse estado ali não muito tempo antes. O cavalo permaneceu na entrada, inquieto, seu focinho empurrando gentilmente a cadeira de rodas para dentro do abrigo. Sofia percebeu que havia alguns móveis rústicos, uma pequena mesa com 2 cadeiras, um armário encostado na parede e, o que mais chamou sua atenção, uma cama estreita coberta com grossos cobertores de lã. Suas mãos tremiam tanto que mal conseguia controlar os aros de sua cadeira, mas com um esforço determinado conseguiu se aproximar da lareira que ocupava uma das paredes. Ao seu lado havia uma pilha organizada de lenha e alguns pedaços de papel jornal. Sofia observou esses detalhes com uma lucidez surpreendente, considerando seu estado febril. O cavalo relinchou suavemente da porta, como se tentasse lhe dizer algo. Sofia virou-se para ele, notando que o animal olhava fixamente para uma prateleira próxima à lareira. Seguindo seu olhar, ela descobriu uma caixa de fósforos, posicionada quase que providencialmente ao alcance de suas mãos pequenas. Com dedos trêmulos, Sofia pegou a caixa. Seus pais haviam lhe ensinado sobre os perigos do fogo, mas também sobre como ele poderia salvar vidas nas montanhas. Concentrando toda sua força e coordenação limitada pela febre, ela conseguiu riscar um fósforo após várias tentativas. A pequena chama tremulou em seus dedos enquanto ela a aproximava cuidadosamente do papel jornal. Por um momento angustiante, pareceu que o fogo não pegaria, mas então uma pequena língua de fogo começou a lamber o papel, crescendo gradualmente até alcançar os pedaços menores de lenha. O calor começou a se espalhar lentamente pela cabana, e Sofia sentiu suas bochechas formigarem enquanto descongelavam. O cavalo ainda permanecia na entrada, como um guardião silencioso, sua pelagem branca pontilhada de flocos de neve que começavam a derreter. Enquanto o fogo crescia, Sofia conseguiu distinguir melhor os detalhes do abrigo. Havia algo reconfortante na organização meticulosa do lugar, como se alguém o mantivesse preparado especificamente para situações de emergência. Seus olhos pousaram em um armário baixo, próximo à cama, e novamente, como se lesse seus pensamentos, o cavalo relinchou suavemente. Com esforço, ela manobrou sua cadeira até o móvel. Dentro, encontrou vários cobertores limpos e, para sua surpresa, algumas latas de comida e garrafas de água. Suas mãos tremiam menos agora, permitindo que ela pegasse um dos cobertores. O tecido era áspero, mas reconfortantemente quente. Som suave chamou sua atenção. O cavalo havia finalmente entrado na cabana, trazendo consigo uma rajada de ar frio. Ele se moveu com surpreendente cuidado no espaço pequeno, como se estivesse familiarizado com o ambiente. Posicionou-se perto da lareira, seu corpo grande proporcionando uma barreira adicional contra o frio que ainda entrava pelas frestas da porta. Sofia sentiu seus olhos pesarem. O calor crescente da lareira combinado com a febre, tornando cada vez mais difícil mantê-los abertos. Usando suas últimas forças, conseguiu se transferir da cadeira para a cama, um movimento que havia praticado inúmeras vezes em casa. A cobertura áspera contra sua pele era como um abraço reconfortante. Antes de sucumbir ao sono, seus olhos encontraram os do cavalo. O animal a observava atentamente, suas orelhas movendo-se ocasionalmente em resposta aos estalos da lenha queimando. Havia algo profundamente reconfortante em sua presença, como se ele fosse um anjo da guarda, enviado no momento de sua maior necessidade.
Obrigada, ela sussurrou, sua voz rouca mal audível sobre o crepitar do fogo. O cavalo respondeu com um suave relincho, como se entendesse. Sofia notou que, apesar do calor crescente na cabana, ele não demonstrava nenhum sinal de desconforto ou desejo de sair. Ao contrário, parecia determinado a manter sua vigília protetora. Enquanto o sono a envolvia, Sofia apertou seu coelho de pelúcia contra o peito. Era o único objeto que ainda a conectava com sua vida anterior, com os pais que havia perdido, com o irmão que agora também havia perdido. Uma lágrima solitária escorreu por sua bochecha, mas dessa vez não congelou. O fogo estalava suavemente na lareira, lançando sombras dançantes nas paredes de madeira. O vento uivava lá fora, mas aqui dentro, protegida pelos grossos troncos da cabana e pela presença reconfortante do cavalo branco, Sofia finalmente se permitiu relaxar. Seus últimos pensamentos conscientes foram uma mistura confusa de memórias. O sorriso gentil de sua mãe, as histórias que seu pai contava sobre os espíritos protetores das montanhas, e agora, esse misterioso cavalo branco que parecia ter surgido do nada para salvá-la. Enquanto Sofia mergulhava em um sono inquieto, pela febre, não podia imaginar que seu resgate estava apenas começando. Do lado de fora, a tempestade continuava a rugir, mas algo estava prestes a mudar. Na escuridão da noite de inverno, enquanto o cavalo mantinha sua guarda silenciosa, passos determinados se aproximavam da cabana, trazendo consigo a próxima reviravolta nessa história extraordinária de sobrevivência e compaixão. O amanhecer chegou silenciosamente, filtrando-se através das frestas da cabana em feixes dourados que dançavam com a poeira suspensa no ar. Sofia acordou lentamente, sua mente ainda nebulosa pela febre que, embora mais branda, persistia. O fogo havia diminuído durante a noite, mas ainda mantinha um brilho tênue entre as cinzas. O cavalo branco continuava em seu posto, sua silhueta majestosa recortada contra a luz que entrava pela pequena janela. Ele virou a cabeça ao perceber que ela havia despertado, seus olhos inteligentes avaliando seu estado com uma preocupação quase humana. Sofia tentou se sentar, sentindo cada músculo de seu corpo protestar com o movimento. A febre havia deixado-a ainda mais fraca que o normal, e o frio, apesar do abrigo, havia se infiltrado em seus ossos. Mesmo assim, havia uma urgência dentro dela, uma necessidade de entender melhor seu ambiente e, talvez, encontrar alguma forma de pedir ajuda. Foi então que notou algo que não havia percebido na noite anterior. Um objeto metálico em uma prateleira alta. Um rádio antigo, do tipo que precisava ser girado manualmente para funcionar. Seu coração acelerou com a possibilidade de comunicação, mas a prateleira estava bem acima do alcance de sua cadeira de rodas. Como se lesse seus pensamentos, o cavalo se aproximou da prateleira, estudando-a com interesse. Sofia observou maravilhada, enquanto ele esticava seu pescoço e com uma delicadeza surpreendente usava os dentes para pegar o rádio. Com movimentos controlados, baixou a cabeça e depositou o aparelho em seu colo. "Você é mágico?" Sofia sussurrou, sua voz ainda rouca. O cavalo apenas bufou suavemente em resposta, seu hálito quente formando uma pequena nuvem no ar frio da manhã. O rádio era mais pesado do que parecia, e suas mãos pequenas mal conseguiam envolver a manivela. Sofia tentou girá-la, concentrando toda a sua força limitada no movimento, mas seus braços, enfraquecidos pela febre, não conseguiam gerar energia suficiente para fazer o aparelho funcionar adequadamente. Frustrada, deixou suas mãos caírem no colo. O rádio permaneceu silencioso, mais um lembrete de sua vulnerabilidade. Uma lágrima solitária escorreu por sua bochecha e ela a enxugou rapidamente com as costas da mão. Não podia se dar ao luxo de chorar agora.
O cavalo se aproximou novamente, encostando seu focinho gentilmente em seu ombro. O gesto era tão cheio de compreensão que Sofia sentiu seu coração apertar. Como um animal podia demonstrar tanta empatia? Havia algo especial nesse cavalo, algo que ia além da compreensão normal. Um barulho repentino do lado de fora fez com que ambos se voltassem para a porta. O cavalo imediatamente ficou alerta, suas orelhas se movendo para captar melhor os sons. Sofia sentiu seu coração acelerar. Seriam pessoas vindas para ajudar ou mais perigos a enfrentar? O som de passos na neve foi ficando mais próximo e o cavalo, surpreendentemente, relaxou sua postura. Era como se reconhecesse quem estava se aproximando. Sofia agarrou-se aos braços de sua cadeira, dividida entre esperança e medo. A porta da cabana se abriu lentamente, deixando entrar um feixe de luz mais intenso junto com uma rajada de ar gelado. Na soleira, emoldurada pela claridade da manhã, estava a figura de um homem idoso. Sua barba branca estava salpicada de neve e seus olhos azuis, profundos e gentis, passaram do cavalo para Sofia, com uma mistura de surpresa e preocupação. "Netuno!" o homem exclamou dirigindo-se ao cavalo. "Então é aqui que você se meteu, meu amigo." Sua voz era grave e calorosa, com um sotaque que Sofia não conseguia identificar. O cavalo, Netuno, respondeu com um relincho suave, como se explicasse a situação. O idoso deu um passo para dentro da cabana, seus olhos agora fixos em Sofia. Havia algo em seu olhar que a fazia se sentir segura, a mesma sensação que tinha quando o cavalo a observava. "E quem temos aqui?" Ele perguntou suavemente, notando a cadeira de rodas, o rosto febril da menina e sua aparente exaustão. Seus olhos se estreitaram ao ver as marcas de pneus meio cobertas pela neve através da janela, e uma sombra de compreensão passou por seu rosto. Sofia tentou responder, mas sua voz falhou. O homem ergueu uma mão tranquilizadora. "Está tudo bem, pequena. Você está segura agora." Ele se moveu com uma agilidade surpreendente para sua idade, aproximando-se da lareira para reavivar o fogo. Enquanto ele trabalhava, Sofia notou que suas mãos, embora enrugadas pelo tempo, eram firmes e precisas em seus movimentos. Havia algo familiar em sua maneira de agir, algo que lembrava os médicos que costumavam cuidar dela no hospital. O idoso tirou um cantil de dentro de seu casaco e ofereceu a ela. "Beba um pouco. É chá de ervas da montanha. Vai ajudar com a febre." Sua voz tinha um tom profissional que confirmava a impressão inicial de Sofia. Netuno observava a cena com aparente satisfação, como se seu plano tivesse dado exatamente certo. O idoso lançou um olhar de admiração para o cavalo. "Você sempre soube mais do que aparentava, não é, meu amigo?" A chegada deste homem misterioso marcava o início de um novo capítulo na saga de Sofia. O que ela ainda não sabia era que seu salvador não era um simples montanhês, e que os eventos que se seguiriam revelariam conexões muito mais profundas do que qualquer um poderia imaginar. O chá que o idoso ofereceu tinha um sabor forte e levemente adocicado, com notas de ervas que Sofia não conseguia identificar. Enquanto ela bebia pequenos goles, sentiu um calor reconfortante se espalhando por seu corpo, como se a bebida carregasse consigo a própria essência das montanhas. "Meu nome é Antônio", disse o homem, enquanto checava discretamente sua temperatura com as costas da mão. "Mas todos por aqui me conhecem como Dr. Tony, e pelo que posso perceber, você está com uma febre considerável. Pequena." Sofia hesitou por um momento antes de responder, sua voz ainda fraca. "Sofia, meu nome é Sofia." Era estranho como seu próprio nome parecia diferente agora, como se a menina que tinha esse nome ontem fosse outra pessoa, de uma vida diferente. Dr. Tony assentiu.
seus olhos azuis estudando cada detalhe de sua condição. "E quantos anos você tem, Sofia?" Sua voz era gentil, mas havia uma nota de preocupação profissional que ela reconhecia bem de suas inúmeras consultas médicas. "5", ela respondeu, apertando seu coelho de pelúcia. "Vou fazer 6 no próximo mês." Se é que chegaria ao próximo mês, uma voz assustada sussurrou em sua mente. O médico franziu a testa, e Sofia percebeu que ele olhava para as marcas de pneus através da janela novamente. Sua expressão endureceu por um momento, mas ele rapidamente suavizou seu semblante ao voltar-se para ela. "Bem, Sofia, parece que Netuno fez um excelente trabalho te trazendo até aqui." Ele fez um gesto em direção ao cavalo, que permanecia atento a cada movimento. "Sabe, ele nunca foi de se afastar tanto de casa antes. Deve ter sentido algo especial em você." Sofia olhou para o cavalo com gratidão renovada. "Ele me salvou", disse simplesmente, estendendo a mão para tocar o focinho de Netuno, que se aproximou gentilmente. Dr. Tony observou a interação com interesse. "Ele sempre foi extraordinário, mas isso..." Ele balançou a cabeça admirado. "Isso é algo completamente novo. Agora, Sofia, preciso fazer algumas perguntas importantes. Você consegue me contar como chegou aqui?" A menina sentiu sua garganta apertar. As memórias do abandono eram dolorosas demais, ainda muito recentes. Suas mãos começaram a tremer levemente, e Netuno, percebendo sua angústia, aproximou-se mais, oferecendo apoio silencioso. Meu irmão", ela começou, sua voz falhando. "Ele disse que não podia mais, que os remédios eram caros demais." As palavras saíam entrecortadas, cada uma delas carregando o peso da traição. O rosto do Dr. Tony escureceu com uma indignação que ele tentou, sem muito sucesso, disfarçar. "Entendo", disse ele, sua voz controlada. "E seus pais?" Sofia abraçou seu coelho com mais força. "Eles se foram, ano passado. Um acidente." As palavras saíram como sussurros, carregadas de uma dor que parecia grande demais para seu corpo. "Pequeno." O médico ficou em silêncio por um momento, processando a informação. Quando falou novamente, sua voz estava carregada de uma determinação que Sofia não havia notado antes. "Bem, parece que você e eu temos muito o que conversar, mas primeiro precisamos cuidar dessa febre." Ele abriu uma bolsa de couro que Sofia não havia notado antes, revelando diversos frascos e instrumentos médicos. "Sempre carrego o essencial comigo. Nunca se sabe quando alguém vai precisar de ajuda nas montanhas." Enquanto o Dr. Tony a examinava com gestos precisos e gentis, Sofia observava Netuno, que não se afastava nem por um momento. O cavalo parecia entender perfeitamente o que estava acontecendo, como se fizesse parte de uma equipe bem treinada. "Como imaginei", murmurou o médico após completar o exame. "A febre é alta, mas não perigosa. Vamos tratá-la adequadamente." Ele pegou alguns frascos de sua bolsa, medindo cuidadosamente o conteúdo. "Sabe, Sofia", continuou ele enquanto preparava o medicamento, "existem lugares especiais nestas montanhas. Lugares onde pessoas boas mantêm cabanas como esta, sempre prontas para ajudar viajantes em necessidade. É uma tradição antiga, passada de geração em geração." Seus olhos ficaram distantes por um momento, como se recordasse algo. "Mas em todos os meus anos aqui, nunca vi nada como isso. Um cavalo resgatando uma criança é algo que as pessoas vão contar por muitos anos." Sofia tomou o remédio que ele ofereceu, surpresa com seu sabor não ser tão ruim quanto esperava. O Dr. Tony sorriu, como se lesse seus pensamentos. Outro truque antigo das montanhas: mel selvagem para mascarar o gosto amargo. Enquanto o medicamento começava a fazer efeito, Sofia sentiu suas pálpebras pesarem.
O Dr. Tony ajustou os cobertores ao seu redor com cuidado paternal. Descanse agora, pequena. Quando acordar, conversaremos mais. Você está segura aqui. As últimas coisas que Sofia registrou antes de adormecer foram o calor reconfortante do fogo renovado, o som suave da respiração de Netuno e a sensação de que pela primeira vez, desde que perdera seus pais, estava verdadeiramente protegida. Quando Sofia acordou novamente, a luz que entrava pela janela tinha a qualidade dourada do final da tarde. Sua mente estava mais clara e a febre, embora ainda presente, havia diminuído consideravelmente. O Dr. Tony estava sentado à pequena mesa da cabana, escrevendo algo em um caderno de capa de couro, enquanto Netuno montava guarda próximo à porta. "Bem-vinda de volta", disse o médico, sorrindo ao perceber que ela estava acordada. "Como está se sentindo?" Sofia fez um pequeno movimento experimental e notou que seu corpo não doía tanto quanto antes. "Melhor", respondeu, sua voz mais firme que nas últimas vezes que tentara falar. O Dr. Tony levantou-se e aproximou-se para checar sua temperatura. "Sim, o remédio está fazendo efeito, mas ainda temos trabalho pela frente." Ele fez uma pausa, como se escolhesse cuidadosamente suas próximas palavras. "Sofia, enquanto você dormia, eu estive pensando. Seu sobrenome é Monteiro, não é?" A menina assentiu surpresa. Não se lembrava de ter mencionado seu sobrenome. "Pensei, mesmo", continuou ele, seus olhos revelando uma compreensão profunda. "Vi seu irmão, Lucas Monteiro, nos noticiários recentemente. Algo sobre grandes investimentos e decisões questionáveis." Sofia sentiu seu coração apertar ao ouvir o nome do irmão. As memórias do abandono ainda estavam dolorosamente frescas em sua mente. "Sabe", prosseguiu o Dr. Tony, sentando-se na beira da cama, "às vezes as pessoas fazem escolhas terríveis quando estão desesperadas ou gananciosas. Mas isso não torna essas escolhas menos erradas." Netuno aproximou-se, como se quisesse participar da conversa. O cavalo encostou seu focinho gentilmente no ombro de Sofia, oferecendo conforto silencioso. "Você deve estar se perguntando por que estou falando sobre isso", disse o médico, observando a interação entre a menina e o cavalo. "É porque precisamos decidir nosso próximo passo. A tempestade lá fora piorou e não podemos ficar nesta cabana para sempre." Sofia olhou pela janela, notando como a neve caía ainda mais densamente que antes. O mundo exterior parecia um borrão branco, hostil e intimidador. "Tem uma casa não muito longe daqui", continuou o Dr. Tony. "É mais bem equipada que esta cabana, com aquecimento adequado e tudo o que precisamos para cuidar apropriadamente da sua saúde. Mas preciso saber se você confia em mim o suficiente para vir comigo." A menina olhou para Netuno, como se buscasse conselho. O cavalo manteve seu olhar firme, transmitindo uma sensação de segurança que ela havia aprendido a confiar. "O senhor é mesmo um médico?" perguntou Sofia, sua voz pequena, mas decidida. Dr. Tony sorriu, apreciando sua prudência. "Sim, sou. Na verdade, fui um dos médicos mais respeitados do Hospital Central por muitos anos. Até que..." Ele fez uma pausa, seus olhos tornando-se distantes. "Bem, digamos que tive um desacordo com certas pessoas sobre a maneira correta de tratar os pacientes." Ele se levantou e foi até sua bolsa, de onde tirou um antigo crachá médico. Mostrou-o a Sofia, que reconheceu o logo do hospital onde costumava fazer seus tratamentos. "Agora vivo nas montanhas ajudando as pessoas daqui. Nem todos podem chegar até os grandes hospitais, sabe? Especialmente durante o inverno." Sofia estudou o crachá com atenção, passando os dedos sobre a foto mais jovem do Dr. Tony. Havia algo familiar em seu rosto,
como se ela o tivesse visto antes, muito tempo atrás. E Netuno? Perguntou ela. Ele vai conosco? O médico riu suavemente. Claro que sim. Na verdade, duvido que conseguiríamos impedi-lo mesmo se quiséssemos. Ele parece ter decidido que você é sua responsabilidade especial. Como? Que para confirmar as palavras do médico, Netuno bufou suavemente e começou a empurrar a cadeira de rodas de Sofia em direção à porta com seu focinho. Ei, calma aí, amigo, disse Dr. Tony, rindo. Primeiro precisamos preparar Sofia adequadamente para a viagem. A temperatura continua caindo e temos que ter certeza de que ela estará bem protegida. O médico começou a mexer em sua bolsa novamente, retirando um grosso casaco de lã que parecia pequeno demais para ele. Sempre carrego um extra para emergências. Nunca se sabe quando vamos encontrar alguém precisando de ajuda nas montanhas. Enquanto ele ajudava Sofia a vestir o casaco, ela notou que suas mãos, apesar da idade, eram firmes e gentis. Havia uma segurança em seus movimentos que lembrava seus pais. E essa lembrança, pela primeira vez desde que os perdera, não trouxe apenas dor, mas também um pouquinho de esperança. O que Sofia não sabia era que aquela decisão de confiar no Dr. Tony marcaria o início de uma nova fase em sua vida, uma que traria não apenas cura para seu corpo, mas também para seu coração ferido. E Netuno, seu guardião improvável, seria muito mais que um simples guia nessa jornada. Enquanto se preparavam para deixar a cabana, o rádio que Sofia havia tentado usar anteriormente crepitou à vida repentinamente, assustando a todos. Uma voz entrecortada por estática encheu o pequeno espaço, trazendo notícias que fizeram o sangue do Dr. Tony gelar. Última hora. O empresário Lucas Monteiro, CEO interino das Indústrias Monteiro, anunciou hoje o desaparecimento trágico de sua irmã mais nova durante um acidente na Estrada da Serra. Equipes de busca. O médico desligou o rádio com um movimento brusco, mas o dano já estava feito. Sofia estava pálida, suas pequenas mãos apertando com força os braços da cadeira de rodas. Netuno se aproximou imediatamente, posicionando-se de maneira protetora ao seu lado. Ele está mentindo, sussurrou Sofia, sua voz tremendo, não apenas de frio. Não foi um acidente. Ele me deixou aqui. Dr. Tony ajoelhou-se ao lado dela, seus olhos azuis transmitindo uma determinação feroz. Eu sei, pequena, e vamos provar isso. Mas primeiro, precisamos chegar à minha casa, em segurança. O médico moveu-se com urgência renovada, reunindo seus pertences e verificando os suprimentos. Enquanto trabalhava, explicava seu plano para Sofia. Minha casa fica a cerca de 1 hora daqui, seguindo uma trilha que Netuno conhece bem. Lá temos comunicação via satélite e podemos... Ele foi interrompido por um som distante que fez Netuno levantar as orelhas em alerta, o ruído inconfundível de um helicóptero aproximando-se. Droga! Murmurou o Dr. Tony, correndo até a janela. Seu irmão deve ter acionado a busca aérea, esperto da parte dele. Assim, quando encontrarem seu corpo, todos assumirão que foi realmente um acidente. Sofia sentiu um arrepio que nada tinha a ver com o frio. O que vamos fazer? O médico olhou para Netuno como se consultasse o cavalo. Temos que mudar de plano. Não podemos usar a trilha principal agora. Eles estarão procurando por lá. Netuno, você conhece outro caminho? O cavalo relinchou suavemente e moveu-se em direção à porta dos fundos da cabana, que levava a uma parte mais densa da floresta. Claro que conhece, disse o Dr. Tony, um sorriso tenso em seu rosto. Você provavelmente conhece cada centímetro desta montanha melhor que qualquer um. Trabalhando rapidamente, o médico envolveu Sofia em mais cobertores, certificando-se de que ela estava bem protegida. Em seguida, improvisou um sistema de
amarração para fixar a cadeira de rodas ao cavalo, usando cordas que encontrou na cabana. Não é ideal, ele murmurou, verificando os nós, mas vai ter que servir. O terreno será mais acidentado por este caminho, e precisamos ter certeza que você está segura. O som do helicóptero estava mais próximo agora. Dr. Tony apagou o fogo e removeu qualquer evidência de sua presença na cabana. Então, com um movimento surpreendentemente ágil para sua idade, montou em Netuno, posicionando-se de modo a poder segurar Sofia e sua cadeira com segurança. "Pronta?" perguntou ele, sua voz baixa, mas firme. Sofia assentiu, apertando seu coelho de pelúcia contra o peito. Estava assustada, mas algo dentro dela sabia que podia confiar nestes dois improváveis salvadores. Eles saíram pela porta dos fundos exatamente quando o helicóptero sobrevoava a área. Netuno se movia com uma graça sobrenatural entre as árvores, seus cascos mal fazendo barulho na neve profunda. O Dr. Tony mantinha uma mão firme na cadeira de Sofia, enquanto com a outra segurava as rédeas improvisadas. A floresta ao redor deles era densa, com galhos carregados de neve, formando um dossel natural que os protegia da vista aérea. Netuno parecia escolher deliberadamente o caminho que oferecia mais cobertura, como se entendesse perfeitamente a necessidade de permanecerem ocultos. O frio era intenso, mas Sofia mal o sentia agora, concentrada demais na aventura surreal em que se encontrava. Pela primeira vez, desde que seus pais haviam partido, ela sentia que estava do lado certo de uma história, não como uma vítima, mas como alguém lutando por justiça. Dr. Tony mantinha os olhos atentos ao caminho, ocasionalmente consultando uma bússola antiga que tirara do bolso. "Estamos nos movendo na direção certa", ele murmurou, "mais para si mesmo que para os outros. Se conseguirmos manter este ritmo, chegaremos antes do anoitecer." De repente, Netuno parou, suas orelhas se movendo em alerta. Através das árvores, puderam ver luzes se movendo, lanternas. A busca não estava acontecendo apenas por ar, havia equipes em terra também. "Mudança de plano novamente", sussurrou o Dr. Tony. "Netuno, lembra daquela antiga mina, a que usávamos como atalho na primavera?" O cavalo respondeu com um movimento suave de cabeça, como se compreendesse perfeitamente. Sem hesitar, alterou sua direção, movendo-se agora para o oeste, em direção a uma formação rochosa que se erguia entre as árvores como uma sentinela silenciosa. O que Sofia não sabia era que esta mudança de rota, aparentemente um revés, em sua fuga, seria na verdade o começo de uma descoberta que mudaria não apenas seu destino, mas o de todos os envolvidos nesta história. Na escuridão da antiga mina, segredos há muito enterrados estavam prestes a vir à luz. A entrada da antiga mina estava parcialmente oculta por vegetação congelada, tão bem camuflada que Sofia não a teria notado se Netuno não tivesse parado, diretamente em frente a ela. Dr. Tony desmontou com cuidado, mantendo uma mão firme na cadeira de rodas enquanto examinava a abertura. "Não se preocupe", ele sussurrou, notando a apreensão no rosto de Sofia. "Esta mina foi abandonada há décadas, mas é segura. Eu mesmo a inspecionei várias vezes." Ele fez uma pausa, como se lembrasse de algo. "Na verdade, costumávamos usar estes túneis para transportar suprimentos médicos durante as piores tempestades." Com gestos precisos, ele retirou uma lanterna de sua bolsa e a acendeu, revelando um túnel surpreendentemente bem conservado. As paredes eram reforçadas com vigas antigas, mas sólidas, e o chão, embora irregular, estava livre de obstáculos. Netuno entrou primeiro, seus cascos fazendo um eco suave contra as paredes de pedra. O cavalo parecia perfeitamente à vontade, no ambiente subterrâneo, como se tivesse feito esta travessia inúmeras vezes antes.
Esta mina tem uma história interessante, comentou o Dr. Tony enquanto avançavam pelo túnel. Foi aberta no início do século passado, não para extrair ouro ou prata, mas para pesquisa geológica. E sabe quem financiou essa pesquisa? Ele fez uma pausa significativa. A família Monteiro. Sofia sentiu um arrepio que nada tinha a ver com o frio da mina. Minha família? Sim, seu avô, especificamente. O médico direcionou a luz da lanterna para as paredes, revelando marcações antigas. Ele estava interessado em algo muito específico que só podia ser encontrado nestas montanhas. Uma variedade rara de mineral com propriedades medicinais únicas. Enquanto avançavam mais fundo na mina, o Dr. Tony continuou sua história. Este mineral, quando processado corretamente, produzia um composto que revolucionou o tratamento de várias doenças. Foi a base do primeiro grande sucesso das indústrias Monteiro no ramo farmacêutico. Sofia processava cada palavra com atenção. Havia tanto sobre sua própria família que ela não sabia, tantos mistérios enterrados no passado. De repente, Netuno parou, suas orelhas se movendo em alerta. No silêncio que se seguiu, puderam ouvir vozes distantes ecoando de algum lugar acima deles. As equipes de busca estavam se aproximando da área da mina. Por aqui, sussurrou o Dr. Tony, guiando Netuno por um túnel lateral. Há uma câmara mais ampla adiante, onde podemos esperar eles passarem. A câmara que ele mencionou se revelou um espaço surpreendentemente grande, claramente usado como área de armazenamento no passado. Prateleiras antigas ainda se alinhavam nas paredes e caixas empoeiradas ocupavam os cantos. Precisamos fazer uma pausa aqui, decidiu o médico, ajudando Sofia a se acomodar melhor em sua cadeira. Você precisa tomar seus remédios e Netuno merece um descanso. Enquanto ele preparava os medicamentos, Sofia observava o ambiente com curiosidade. Sua atenção foi atraída por uma caixa parcialmente aberta, de onde se projetava o que parecia ser a borda de um documento antigo. Dr. Tony notou seu interesse e se aproximou da caixa. Com cuidado, retirou o documento. Era uma pasta grossa, amarelada pelo tempo, com o logotipo das indústrias Monteiro impresso na capa. Interessante, murmurou ele, folheando as páginas com cuidado. Seus olhos se arregalaram ao reconhecer o conteúdo. Muito interessante. O que é? Perguntou Sofia, intrigada pela mudança em sua expressão. São registros das pesquisas originais, respondeu ele, sua voz tensa de excitação contida. Documentos que provam que seu avô não era o único envolvido neste projeto. Havia uma equipe inteira de pesquisadores, incluindo. Ele fez uma pausa dramática. Meu pai. Sofia olhou para ele com surpresa renovada. Seu pai trabalhou com meu avô? Mais que isso, continuou o Dr. Tony, ainda examinando os documentos. Ele era o principal pesquisador, o cientista que realmente descobriu como processar o mineral. E aqui está a prova, toda a documentação original, incluindo a fórmula completa. Um barulho distante os fez congelar. As vozes das equipes de busca estavam mais próximas agora, ecoando pelos túneis como fantasmas inquietos. Precisamos levar isto conosco, decidiu o Dr. Tony, guardando cuidadosamente os documentos em sua bolsa. Estes papéis podem ser mais importantes do que imaginamos, especialmente considerando as circunstâncias atuais. Netuno relinchou suavemente, como se concordasse. O cavalo já estava se posicionando para retomar a jornada, aparentemente ansioso para deixar a câmara. Mais alguns minutos, pediu o médico, verificando a temperatura de Sofia. Precisamos ter certeza que as equipes de busca se afastem o suficiente. Além disso, ele olhou novamente para sua bolsa, onde os documentos agora repousavam. Acho que acabamos de encontrar algo que pode mudar todo o jogo.
O que nenhum deles poderia imaginar naquele momento era que aquela descoberta acidental na antiga mina séria apenas o começo de uma série de revelações que conectariam o passado ao presente de maneiras que ninguém poderia prever. O som das equipes de busca finalmente se distanciou, deixando apenas o silêncio característico das profundezas da montanha. Dr. Tony aproveitou estes momentos de calma para examinar mais detalhadamente os documentos encontrados, sua expressão alternando entre surpresa e preocupação. "Sofia", ele disse finalmente, "acho que precisamos ter uma conversa muito séria." Ele se ajoelhou ao lado de sua cadeira, colocando-se na altura de seus olhos. "Estes documentos revelam algo que explica muita coisa sobre o que está acontecendo agora." A menina abraçou seu coelho de pelúcia, preparando-se para mais uma revelação. Netuno se aproximou, como sempre fazia quando sentia sua apreensão. "Sua condição", continuou o médico, escolhendo as palavras com cuidado. "A razão pela qual você precisa desta cadeira de rodas não é exatamente o que todos pensam. Não é uma doença comum, é algo muito mais específico." Sofia franziu a testa confusa. "Como assim?" "De acordo com estes registros, o mineral que seu avô e meu pai estudavam não era usado apenas para fazer remédios comuns. Eles descobriram que ele tinha propriedades únicas que podiam afetar o desenvolvimento muscular em crianças." Ele fez uma pausa, verificando se Sofia estava acompanhando. Mas havia um problema. O processo de refinamento do mineral produzia um resíduo tóxico. "E o que isso tem a ver comigo?" perguntou Sofia, embora algo em seu coração já soubesse a resposta. "Sua mãe", disse Dr. Tony suavemente, "trabalhou nas instalações de processamento durante a gravidez. Ela não sabia dos riscos. Ninguém sabia na época. Quando você nasceu com dificuldades motoras, a empresa rapidamente providenciou os melhores tratamentos, mas manteve a verdadeira causa em segredo." Sofia sentiu lágrimas se formando em seus olhos. "Então, é culpa da empresa da minha família. É que eu estou assim?" "Não é uma questão de culpa, pequena", respondeu o médico gentilmente. "Seu avô nunca soube dos riscos. Essa informação foi descoberta depois, em pesquisas que meu pai conduziu. Quando ele tentou alertar a diretoria, Ele hesitou. Foi afastado do projeto." Netuno bufou suavemente, como se expressasse sua própria indignação com a história. O cavalo se moveu para ainda mais perto de Sofia, oferecendo o conforto de sua presença sólida. "Mas aqui está a parte mais importante", continuou Dr. Tony, seu tom mudando para algo mais urgente. "Estes documentos também contêm informações sobre um tratamento experimental que meu pai desenvolveu, específico para casos como o seu. Um tratamento que a empresa nunca quis implementar, porque exigiria admitir sua responsabilidade." Sofia processava cada palavra com atenção impressionante para sua idade. "E esse tratamento poderia me ajudar?" "Teoricamente, sim. Mas é caro e complicado." O médico passou a mão pela barba branca, pensativo. "E agora começo a entender por que seu irmão está tão desesperado para manter o controle da empresa. Ele deve ter descoberto sobre isso recentemente." "Mas por que ele me abandonaria se existe um tratamento?" perguntou Sofia, sua voz tremendo. "Porque o tratamento exigiria usar grande parte do fundo fiduciário que seus pais deixaram para você", explicou o Dr. Tony. "O mesmo fundo que ele agora tenta controlar, alegando seu desaparecimento." Um ruído distante os fez lembrarem-se de sua situação precária. Dr. Tony guardou rapidamente os documentos e começou a preparar tudo para partirem. "Ainda há mais uma coisa que você precisa saber", disse ele enquanto ajustava as amarras da cadeira em Netuno.
A razão pela qual reconheci seu sobrenome imediatamente. Eu estava lá no dia em que você nasceu. Sofia olhou para ele com surpresa renovada. O senhor era médico no hospital? Não apenas isso. Eu era o médico responsável pela sua sala de parto. Ele sorriu tristemente. E foi por sua causa que eu finalmente entendi o que meu pai tinha tentado me dizer anos antes sobre os riscos do mineral. Quando vi seus sintomas, tão similares aos casos que ele havia documentado, ele balançou a cabeça. Foi quando comecei a investigar mais profundamente. E foi por isso que o senhor saiu do hospital? Perguntou Sofia, as peças do quebra-cabeça começando a se encaixar em sua mente. Exatamente. Quando tentei levantar estas questões, recebi o mesmo tratamento que meu pai. Ele terminou de verificar os equipamentos. Mas agora, com estes documentos e você, seus olhos brilharam com determinação. Podemos finalmente fazer a coisa certa. Netuno relinchou suavemente, como se expressasse sua aprovação. O cavalo já estava se posicionando para retomar o caminho, aparentemente ansioso para deixar a mina e seus segredos para trás. Hora de irmos, disse Dr. Tony, montando cuidadosamente. Minha casa não está longe agora, e lá poderemos começar a planejar nosso próximo passo. O que eles não sabiam era que, enquanto se preparavam para deixar a mina, eventos se desenrolavam na cidade que tornariam sua jornada ainda mais urgente. O tempo estava se esgotando, e as revelações que haviam descoberto eram apenas o começo de uma história muito maior que estava prestes a explodir. A saída da mina os levou a uma parte da montanha que Sofia não reconhecia. O céu havia escurecido consideravelmente, e a neve caía em flocos grossos que dançavam na luz da lanterna do Dr. Tony. Netuno se movia com confiança renovada, como se o tempo dentro da mina tivesse lhe permitido recuperar suas forças. Vamos ter que ser rápidos. Agora, murmurou o médico, seus olhos atentos ao caminho. As equipes de busca podem ter se afastado da mina, mas ainda estão na montanha, e com a noite chegando, um uivo distante cortou o ar, fazendo Sofia se encolher. Lobos? Ela perguntou, sua voz pequena. Cães de busca, corrigiu Dr. Tony. Seu irmão deve ter acionado todas as equipes possíveis. Afinal, quanto mais dramática a busca, mais convincente será sua história sobre o acidente. Netuno alterou sutilmente sua rota, escolhendo um caminho que os levava através de um riacho parcialmente congelado. A água gelada respingava em seus cascos e Sofia entendeu a estratégia. Estavam mascarando seu rastro. Esperto como sempre, meu amigo, murmurou o Dr. Tony, acariciando o pescoço do cavalo. Isso vai confundir os cães, pelo menos por o tempo. Enquanto avançavam pela noite crescente, Sofia não conseguia parar de pensar nas revelações da mina. Dr. Tony, ela chamou suavemente. O senhor acha que meus pais sabiam sobre o mineral e tudo mais? O médico ficou em silêncio por alguns momentos antes de responder. Não, pequena. Tenho certeza que não sabiam. Sua mãe... Ele fez uma pausa, como se escolhesse as palavras. Helena era uma pessoa maravilhosa. Ela trabalhou no laboratório porque amava a ciência, acreditava estar ajudando a criar medicamentos que salvariam vidas. Sofia apertou seu coelho de pelúcia, sentindo o familiar aperto no peito que sempre vinha quando pensava em seus pais. E o acidente? O que matou eles? Também tem alguma coisa a ver com isso tudo? Dr. Tony suspirou pesadamente. Não posso ter certeza, mas desde que aconteceu sempre tive minhas suspeitas. Seu pai estava começando a fazer perguntas sobre os antigos registros da empresa, especialmente depois que você nasceu. E então, aquele problema nos freios do carro. Um barulho repentino os fez parar. Netuno ficou completamente imóvel.
suas orelhas se movendo em alerta máximo. Através das árvores puderam ver feixes de luz se movendo, lanternas das equipes de busca. "Não se mova", sussurrou Dr. Tony, apagando sua própria lanterna. A escuridão os envolveu como um manto protetor, enquanto a neve continuava a cair silenciosamente ao seu redor. As vozes das equipes de busca chegavam até eles, carregadas pelo vento. Rastros terminam no riacho. Temperatura continua caindo. Chances de sobrevivência diminuindo. Sofia sentiu um arrepio que nada tinha a ver com o frio. Eles estavam falando sobre ela, sobre como provavelmente já estaria morta neste clima. O plano de seu irmão estava funcionando exatamente como ele planejara. Dr. Tony colocou uma mão reconfortante em seu ombro. "Não tenha medo", sussurrou. "Eles estão procurando no lugar errado e logo estaremos seguros." Netuno começou a se mover novamente, mas agora com uma cautela ainda maior. Cada passo era cuidadosamente escolhido para fazer o mínimo de barulho possível na neve. O cavalo parecia entender perfeitamente a necessidade de sigilo absoluto. Após o que pareceu uma eternidade, as luzes das lanternas finalmente desapareceram e as vozes se perderam na noite. Dr. Tony esperou mais alguns minutos antes de acender novamente sua lanterna. "Estamos quase lá", disse ele, apontando para uma formação rochosa à frente. "Minha casa fica logo depois daquelas pedras. É o lugar mais seguro destas montanhas, bem abastecido, com comunicação via satélite e, mais importante, completamente fora dos mapas oficiais." Sofia notou que sua voz tinha um tom de urgência que não estava lá antes. "O que foi?" ela perguntou. "Aquelas vozes que ouvimos, as equipes de busca não estão realmente procurando por sobreviventes. Estão procurando por..." Ele hesitou. "Evidências. Seu irmão precisa de um corpo para validar sua história, ou pelo menos provas convincentes de que você não poderia ter sobrevivido." A realização do que isso significava atingiu Sofia como uma onda gelada. Seu próprio irmão não estava apenas tentando se livrar dela. Ele precisava que ela realmente morresse para seu plano funcionar. Netuno, sentindo sua angústia, virou a cabeça para trás e tocou gentilmente seu joelho com o focinho. O gesto, tão cheio de afeto e proteção, trouxe lágrimas aos olhos de Sofia. "Não se preocupe", disse Dr. Tony, sua voz agora carregada de determinação. "Eles não vão conseguir o que querem, e quando chegarmos em casa, vou mostrar por que escolhi aquele lugar específico para viver. Há mais um segredo que você precisa conhecer. Um que vai mudar tudo." A casa do Dr. Tony emergiu da escuridão como uma aparição, uma estrutura sólida de pedra e madeira que parecia brotar naturalmente da própria montanha. Luzes suaves brilhavam através das janelas e uma fina coluna de fumaça subia da chaminé, sinais de que o lugar não estava tão abandonado quanto aparentava. "Mas como?" perguntou Sofia, notando os sinais de vida. "Sistema automatizado", explicou o médico enquanto guiava Netuno até uma entrada lateral, programado para acionar o aquecimento quando sensores detectam movimento se aproximando pela trilha principal. Cortesia de um velho amigo que também preferiu se afastar da cidade e seus conflitos. A entrada levava diretamente a um estábulo, pequeno, mas bem equipado, claramente projetado para acomodar Netuno com conforto. O calor dentro da estrutura era reconfortante após a longa jornada no frio. "Primeiro, vamos deixar você aquecida e medicada", disse Dr. Tony, ajudando Sofia a se acomodar em sua cadeira. "Depois preciso lhe mostrar algo muito importante." O interior da casa era surpreendentemente moderno, contrastando com sua aparência rústica externa.
Sofia observava com admiração os equipamentos médicos dispostos organizadamente em uma das salas, muito similares aos que ela conhecia dos hospitais. Esta não é apenas minha casa, explicou o médico enquanto preparava seus medicamentos. É também uma clínica de emergência. Atendo pessoas da montanha que não podem chegar até a cidade, especialmente durante o inverno. Enquanto Sofia tomava seus remédios, Dr. Tony moveu-se pela casa com propósito, ativando equipamentos e verificando monitores. Agora preciso lhe mostrar por que escolhi este lugar específico. Ele a guiou até uma porta que parecia levar a um porão. Quando a abriu, Sofia ficou surpresa ao ver uma escada mecânica para cadeiras de rodas. Presente do mesmo amigo que instalou o sistema de aquecimento, explicou ele com um sorriso. O porão era, na verdade, um laboratório completo, com equipamentos sofisticados e prateleiras cheias de frascos cuidadosamente etiquetados. Mas o que realmente chamou a atenção de Sofia foi uma parede inteira, coberta de fotografias e documentos. Este, disse Dr. Tony, apontando para uma foto antiga, é meu pai com seu avô. Na imagem, 2 homens jovens sorriam em frente a uma entrada de mina, a mesma que haviam acabado de deixar. E isto, ele continuou, movendo-se para outro documento, é a razão pela qual escolhi este local específico para minha casa. Era um mapa geológico detalhado da região. Estamos exatamente sobre um dos maiores depósitos do mineral que eles estudavam. Sofia observava, fascinada, enquanto o médico explicava. Depois que fui forçado a sair do hospital, continuei as pesquisas de meu pai em segredo. Usando equipamentos modernos e os conhecimentos que ele deixou, consegui desenvolver um método mais seguro de processar o mineral. Ele se moveu até uma área do laboratório onde vários frascos brilhavam com um líquido azulado. Este é o resultado. Um tratamento que poderia ajudar não apenas você, mas muitas outras crianças afetadas ao longo dos anos. Mas, continuou ele, sua expressão ficando séria, sua existência ameaçaria toda a estrutura de poder das indústrias Monteiro. Eles teriam que admitir décadas de negligência, pagar indenizações, enfrentar processos. É por isso que meu irmão quer o dinheiro do fundo? Perguntou. Sofia, as peças se encaixando em sua mente. Para impedir que isso aconteça? Parcialmente, respondeu Dr. Tony. Mas há mais. Seu fundo fiduciário não contém apenas dinheiro, contém também ações da empresa, ações suficientes para dar ao controlador poder de decisão sobre todas estas questões. Um bip agudo interrompeu a conversa. Dr. Tony correu até um dos monitores, sua expressão mudando para preocupação. As equipes de busca, elas mudaram de direção, estão vindo para esta área. Sofia sentiu seu coração apertar. Como eles sabem? Não sabem ainda, respondeu o médico, seus dedos voando sobre um teclado. Mas tem recursos que não tínhamos previsto. Acabei de interceptar comunicações deles. Estão usando câmeras térmicas em drones. Com este equipamento podem detectar qualquer fonte de calor na montanha. Netuno, que os havia seguido até o laboratório, relinchou suavemente, como se entendesse a gravidade da situação. Precisamos agir rápido, decidiu Dr. Tony. Tenho um plano, mas vai exigir coragem. Muita coragem. Ele olhou fixamente para Sofia. Você confia em mim? A menina olhou do médico para Netuno, estes 2 improváveis guardiões que haviam arriscado tudo para salvá-la. Confio, respondeu ela, sua voz pequena, mas firme. Ótimo, disse ele, começando a reunir equipamentos e documentos. Porque o que vamos fazer agora vai mudar não apenas sua vida, mas a história de sua família para sempre. Os minutos seguintes foram uma explosão de atividade.
Dr. Tony se movia pelo laboratório com a precisão de alguém que havia ensaiado este momento milhares de vezes em sua mente. Suas mãos experientes coletavam frascos, documentos e equipamentos, organizando tudo em uma bolsa especialmente projetada. Primeiro, ele explicou enquanto trabalhava, precisamos garantir que todas as evidências estejam seguras. Ele inseriu cuidadosamente os documentos encontrados na mina em um envelope à prova d'água. Depois, vamos usar a tecnologia contra eles mesmos. Sofia observava, fascinada, enquanto ele ativava uma série de monitores que mostravam imagens térmicas da montanha. Veja, ele apontou para vários pontos brilhantes se movendo na tela. Estas são as equipes de busca. E isto, ele indicou uma área particularmente brilhante. É a saída de ar quente do sistema de aquecimento da casa. Eles vão encontrar a gente, sussurrou Sofia, sentindo o medo crescer em seu peito. Não se pudermos evitar, respondeu o médico com um sorriso enigmático. Ele apertou alguns botões em um painel de controle. Acabei de ativar sistemas de aquecimento em 3 outras estruturas abandonadas na montanha. Para as câmeras térmicas parecerão exatamente como esta. Casa! Netuno relinchou suavemente, chamando a atenção de ambos. O cavalo estava parado próximo a uma porta que Sofia não havia notado antes. Uma saída de emergência camuflada na parede do laboratório. Sempre atento, não é, meu amigo? Dr. Tony sorriu para o cavalo. Sim, este é nosso próximo passo. Mas antes, ele se voltou para Sofia, seu rosto assumindo uma expressão mais séria. Preciso lhe dar algo extremamente importante. De um pequeno cofre embutido na parede, ele retirou um frasco com o mesmo líquido azulado que Sofia havia notado antes. Este é o tratamento que desenvolvi. Uma versão estável, segura e testada. Com isto e os documentos que encontramos, podemos provar não apenas a verdade sobre sua condição, mas também oferecer esperança para outros como você. Ele guardou o frasco cuidadosamente em um compartimento especial de sua bolsa. Mas para isso funcionar, precisamos chegar até a cidade. Há uma pessoa lá que pode nos ajudar, a mesma que instalou todos estes equipamentos aqui. Ele tem os recursos e a influência necessários para tornar tudo isto público de uma maneira que nem seu irmão poderá abafar. Um som distante de rotores cortou o ar. Os drones estavam se aproximando. Dr. Tony consultou os monitores novamente. Eles dividiram as equipes, estão cercando todas as fontes de calor que detectaram. E agora? Perguntou Sofia, sua voz tremendo levemente. Agora, respondeu ele, pegando um último objeto do cofre, um pequeno dispositivo eletrônico. Vamos fazer algo inesperado. Ele pressionou um botão no dispositivo e todas as luzes do laboratório piscaram. Acabei de ativar um campo de interferência eletromagnética. Vai afetar os drones e seus equipamentos de comunicação, pelo menos temporariamente. Netuno bateu, o casco no chão, impaciente. O cavalo parecia entender perfeitamente a urgência da situação. Ele está certo, disse Dr. Tony, verificando os últimos preparativos. Não temos muito tempo. O campo de interferência vai durar apenas alguns minutos e eles têm equipamentos reserva. Movimentos rápidos, mas gentis, ele ajudou Sofia a se posicionar em uma versão mais robusta de sua cadeira de rodas, uma especialmente projetada para terrenos acidentados. Esta é outra criação do nosso amigo na cidade. Vai tornar a próxima parte de nossa jornada mais fácil. A porta de emergência se abriu silenciosamente, revelando um túnel iluminado por luzes de emergência. Este túnel, explicou Dr. Tony enquanto se preparavam para partir, foi construído seguindo uma antiga rota de mineração. Leva diretamente a um ponto da montanha onde podemos acessar a estrada principal sem sermos detectados.
Sofia olhou uma última vez para o laboratório, para todos os equipamentos e pesquisas que representavam anos de trabalho dedicado. "O senhor vai perder tudo isso", ela disse suavemente. O médico sorriu, um sorriso gentil que chegava até seus olhos. "Não, pequena, o que importa está vindo conosco. O tratamento, os documentos e, mais importante, você. Todo o resto é apenas estrutura." Um estrondo distante indicou que as equipes de busca estavam se aproximando da casa. Dr. Tony ativou a porta de emergência, que começou a se fechar atrás deles enquanto entravam no túnel. "Mantenha-se perto de Netuno", instruiu ele. "Ele conhece este caminho tão bem quanto eu. E lembre-se, o que estamos prestes a fazer não é apenas sobre salvar você, é sobre fazer justiça para todas as famílias que foram afetadas ao longo dos anos." Enquanto avançavam pelo túnel, Sofia sentiu uma determinação nova crescendo dentro de si. Não era mais apenas uma vítima fugindo, era alguém lutando por algo maior que ela mesma. E com estes dois improváveis heróis ao seu lado, um médico que nunca desistiu de fazer a coisa certa e um cavalo que parecia entender mais do que qualquer animal deveria, ela finalmente sentia que tinha uma chance real de vencer. O túnel se estendia através da montanha como uma artéria subterrânea, suas paredes marcadas por décadas de história. Sofia notou que, diferentemente da mina que haviam visitado antes, este túnel era mais bem estruturado, com suportes modernos, misturados às antigas vigas de madeira. "Meu pai ajudou a planejar estas rotas", explicou o Dr. Tony enquanto avançavam. "Ele sempre dizia que o verdadeiro tesouro da montanha não era o mineral, mas os caminhos que ela oferecia para quem soubesse procurar." Netuno se movia com surpreendente agilidade no espaço confinado, como se pudesse enxergar perfeitamente no ambiente parcialmente iluminado. De tempos em tempos, ele parava e inclinava a cabeça, suas orelhas se movendo para captar sons distantes. "Ele consegue ouvir o que acontece lá em cima", disse o médico, notando o interesse de Sofia. "Os túneis funcionam como condutores de som. Através deles, podemos saber onde estão as equipes de busca." De repente, um estrondo distante fez com que pequenas nuvens de poeira se desprendessem do teto. Netuno relinchou suavemente. Um som que parecia mais de irritação do que medo. "Estão usando explosivos de baixa potência", murmurou o Dr. Tony, consultando um pequeno monitor em seu pulso. "Provavelmente tentando acessar áreas bloqueadas da casa. Mal sabem eles que cada explosão apenas confunde mais seus equipamentos de detecção." Sofia segurava firmemente os braços de sua nova cadeira, impressionada com sua estabilidade mesmo no terreno irregular. "Para onde vamos exatamente?", perguntou ela. "Para um lugar que seu irmão nunca imaginaria", respondeu o médico com um pequeno sorriso. "Direto para o centro da cidade, para a coletiva de imprensa que ele mesmo organizou." Vendo a expressão surpresa de Sofia, ele continuou. "Segundo as comunicações que interceptei, Lucas planeja fazer um grande anúncio hoje à noite. Vai usar a comoção de seu suposto desaparecimento para anunciar novos projetos para a empresa. Projetos que seriam financiados com o dinheiro do seu fundo." "Mas não seria perigoso aparecer assim?", perguntou Sofia, sentindo seu coração acelerar com a ideia. "Seria mais perigoso não aparecer", respondeu o Dr. Tony. "Nosso amigo na cidade já está preparando tudo. A imprensa estará lá, autoridades estarão lá e, mais importante," ele fez uma pausa significativa, "representantes de todas as famílias que foram afetadas pelo mineral ao longo dos anos estarão lá também." Um som metálico chamou a atenção deles. Netuno havia parado em frente a uma porta de aço que parecia fora de lugar no túnel. "Antigo!" "Ah, chegamos!", disse Dr. Tony, movendo-se para um painel digital camuflado na parede. "Esta é a parte moderna do sistema.
Nos levará diretamente para um galpão no centro da cidade, a apenas 2 quarteirões do local da coletiva de imprensa. Enquanto ele digitava um código no painel, Sofia percebeu que suas mãos tremiam levemente. Não de medo, ela notou, mas de uma espécie de excitação contida. "Sabe, Sofia", ele disse, enquanto a porta começava a se abrir silenciosamente. "Passei anos preparando este momento. Não apenas o túnel e os equipamentos, mas reunindo pessoas, documentando casos, construindo uma rede de apoio. Seu irmão acha que está prestes a consolidar seu poder sobre a empresa, mas, na verdade, ele está prestes a perder tudo", completou Sofia, compreendendo finalmente a magnitude do plano. "Não exatamente perder", corrigiu o médico gentilmente. "Está prestes a aprender a verdadeira responsabilidade que vem com o poder, algo que seu avô tentou ensinar, mas que se perdeu ao longo do caminho." A porta se abriu completamente, revelando um corredor bem iluminado, que parecia extremamente moderno em comparação com o túnel que deixavam para trás. Netuno foi o primeiro a entrar, seus cascos fazendo um som suave no piso de concreto polido. "Uma última coisa antes de seguirmos", disse Dr. Tony, colocando a mão no ombro de Sofia. "O que estamos prestes a fazer vai mudar muitas vidas, não apenas a sua. Vai haver confusão, talvez até caos por um tempo. Está pronta para isso?" Sofia olhou para seu coelho de pelúcia, o último presente de seus pais, e então para Netuno, que a observava com aqueles olhos profundos e inteligentes. Finalmente olhou para o Dr. Tony, este homem que havia dedicado sua vida a corrigir um erro do passado. "Estou pronta", ela respondeu, sua voz pequena, mas firme. "Não só por mim, mas por todas as outras crianças. E..." Ela hesitou por um momento. "Pelo meu irmão também. Ele precisa aprender a fazer a coisa certa." Dr. Tony sorriu, um sorriso cheio de orgulho e emoção. "Então vamos", disse ele, começando a empurrar sua cadeira pelo corredor iluminado. "Está na hora de trazer luz a todas as sombras que estas montanhas guardaram por tanto tempo." O salão de eventos do grande hotel central estava lotado. Jornalistas, empresários e autoridades se aglomeravam, criando um zum-zum de vozes ansiosas. No palco, Lucas Monteiro ajustava sua gravata cara pela 3ª vez, consultando nervosamente seu relógio de ouro. Nas coxias, protegidos por biombos estrategicamente posicionados, Sofia, Dr. Tony e Netuno aguardavam o momento certo. O cavalo, surpreendentemente silencioso para seu tamanho, mantinha-se próximo à cadeira de Sofia, como fizera desde o primeiro momento em que a encontrara na neve. "Seu irmão está prestes a começar", sussurrou Dr. Tony, observando através de uma fresta no biombo. "E nosso amigo já posicionou todas as pessoas necessárias na plateia." Sofia sentiu, apertando seu coelho de pelúcia. Através dos alto-falantes, ouviu a voz de Lucas começar seu discurso, cada palavra fazendo seu coração apertar um pouco mais. "Boa noite a todos", a voz de Lucas soava embargada de emoção fabricada. "Como sabem, esta semana nossa família foi atingida por uma tragédia terrível. Minha querida irmã, Sofia..." Ele fez uma pausa dramática. "Foi vítima de um terrível acidente nas montanhas." Murmúrios de simpatia percorreram a plateia. Lucas continuou, sua voz crescendo em falsa emoção. "Em sua memória, anuncio hoje uma completa reestruturação das indústrias Monteiro. Usando os recursos do fundo fiduciário que ela não poderá mais utilizar, vamos inaugurar uma nova era de expansão e progresso." "Agora", sussurrou Dr. Tony, dando um sinal discreto. As luzes do salão piscaram suavemente, e uma melodia suave começou a tocar pelos alto-falantes, a mesma canção de ninar que a mãe de Sofia costumava cantar para ela. Lucas parou seu discurso, confuso com a interrupção não programada.
Foi então que Netuno, majestoso em sua pelagem branca, emergiu dos biombos. Um suspiro coletivo percorreu a plateia quando o cavalo avançou lentamente pelo corredor central, seus cascos fazendo um som ritmado contra o piso de mármore. Lucas empalideceu visivelmente. Esse cavalo, ele murmurou no microfone, reconhecendo o animal que havia visto brevemente através da nevasca quando abandonou sua irmã. Sim, Lucas. A voz de Sofia soou clara pelo salão, enquanto o Dr. Tony empurrava sua cadeira para a luz. É o mesmo cavalo que me salvou quando você me abandonou para morrer. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Lucas cambaleou, agarrando-se ao púlpito. Isso é impossível, ele balbuciou. Você não pode... Você deveria estar... morta? Completou o Dr. Tony, sua voz forte e clara, para que você pudesse usar seu fundo fiduciário para esconder a verdade sobre o que a empresa fez com ela e tantas outras crianças. Movimento na plateia. Pessoas se levantando, algumas com crianças em cadeiras de rodas similares à de Sofia. O amigo misterioso do Dr. Tony havia cumprido sua parte, reunindo outras famílias afetadas pelo mineral tóxico. Senhoras e... Senhores, continuou o médico tirando os documentos de sua bolsa, tenho aqui a prova de décadas de negligência corporativa. Registros que mostram como a empresa sabia dos riscos do processamento do mineral, mas escolheu esconder a verdade. Lucas tentou correr, mas seguranças, discretamente posicionados pelo amigo do Dr. Tony, bloquearam as saídas. Netuno se moveu para ficar entre Sofia e seu irmão, como fizera tantas vezes durante sua jornada. Não quero que você seja preso, Lucas, disse Sofia, sua voz pequena, mas firme. Quero que faça a coisa certa, como nossos pais teriam querido. Câmeras disparavam. Gravadores captavam cada palavra. Na plateia, mais pessoas se levantavam. Médicos, cientistas, ex-funcionários da empresa. Todos trazidos ali pelo planejamento meticuloso do Dr. Tony e seu misterioso aliado. O tratamento existe, continuou Sofia, olhando diretamente para seu irmão. Dr. Tony o desenvolveu, seguindo as pesquisas do pai dele. Podemos ajudar todas essas crianças, Lucas. Podemos transformar a empresa em algo que nossos pais teriam orgulho. Lucas olhou para a irmã, para o cavalo, para as famílias na plateia. Algo em seus olhos mudou, como se pela primeira vez ele realmente visse o peso de suas ações. Lentamente, cambaleando como um homem emergindo de um pesadelo, ele se aproximou de Sofia. Netuno observava atentamente, mas permitiu sua aproximação. Me perdoa, sussurrou Lucas, caindo de joelhos ao lado da cadeira da irmã. Eu perdi o rumo. Depois que nossos pais morreram, eu só pensava em poder, em dinheiro. Me perdoa, Sofia. Sofia estendeu sua mão pequena, tocando o rosto do irmão, onde lágrimas, reais desta vez, começavam a cair. Sempre, ela respondeu suavemente. Nos meses que se seguiram, as indústrias Monteiro passou por uma transformação profunda. Sob nova direção, um conselho que incluía Lucas, após devida reabilitação, Dr. Tony e representantes das famílias afetadas. A empresa se tornou líder em tratamentos inovadores e práticas éticas. Sofia foi a primeira a receber o tratamento desenvolvido por Dr. Tony. Embora não pudesse reverter completamente sua condição, trouxe melhorias significativas que ninguém acreditava possíveis. Netuno permaneceu como uma presença constante em sua vida. O cavalo branco das montanhas, como ficou conhecido, tornou-se símbolo de um programa terapêutico que combinava tratamento médico com ecoterapia, ajudando crianças de todo o país. E nas montanhas, a antiga casa do Dr. Tony foi transformada em um centro de pesquisa e tratamento, onde a ciência e a compaixão trabalham juntas para curar não apenas corpos, mas também corações. Quanto a Sofia,
Ela aprendeu que, às vezes, os anjos da guarda vêm em formas inesperadas, como um cavalo branco na neve e um médico que nunca desistiu de fazer a coisa certa. E que o amor, mesmo ferido, pode sempre encontrar o caminho de volta para casa.